É que eu quero ver se eu consigo expandir a treta aqui, mas ainda ver vocês, tá ligado? Aqui expandiu. Deu, top, fechou. Eu vejo vocês ainda. Boa, tá bem bom. Beleza. Brunão, aguenta só um tempinho aí pra galerinha entrando, tá bom? Não, relaxa. Sem erro. E aí, Rafaela, tudo certo? Fala aí, Gui, tudo bem? E você? Tudo bem também, tô gostando de ver, hein? Tô te vendo sempre por aqui. É, tentando sempre aparecer. Yes. Agora tá sempre de 15 em 15, né, mano? Sim, Brunão. Tá bom também. E o King Crab, tá animado? Tô começando a animar. Eu quase dei pra trás com o Rafa, mas a É gente conseguiu mesmo? resolver as coisas aqui. É, mano. A... Juntou várias coisas de uma vez, como a Elo conseguiu um trabalho temporário assim muito top no SESI. Não Que teve como doido. ela falar não. A pessoa que ia pegar as aulas pra gente ir não vai mais poder e começou a dar tudo errado. E para ajudar, um Caralho. professor meu pediu para ir uma semana antes para casa dele, que ele vai aplicar o L1. Estamos todos muito felizes, inclusive. Que E aí a legal. gente começou a ficar meio sem saída, porque não dá para largar em box, né? É, não tem como. Mas aí no fim vai dar certo. E iremos eu, Mamute e Isa. Caralho, que Aí top. talvez o André vai, talvez ele vá, né? Mas a gente ainda tá dando uma segurada aí. Mas não é certeza, né? A princípio ele vai. A gente tá confirmando o sim. Pô, vai ser muito louco, mano. Que top. Vai ser gigante aí, né, mano? Vai ser no lugar novo, o Rafa falou, né? É, vai ser um bagulho que ele, sei lá, vai acabar de construir agora, assim, tá ligado? Muito louco, mano. Caramba, que legal. Gigantesco o lugar. Muito fera. Ô, depois você precisa me situar aí da cidade, cara, porque eu vou pegar um Airbnb, mas eu não faço ideia se é perto ou não, porque eu olhei pelo mapa, parece ser perto da Boqueirão, que eu quero ficar lá perto, mas eu não tenho certeza se é. É, o Vic, eu acho melhor nem ficar lá perto. Melhor ficar pra cá, né? É, mano, eu acho que é mais jogo por segurança e tudo, tu ficar do lado da Boqueirão. E aí não Poxa, vai que ninguém pra lá, motivador, cara. tá ligado? Não, é porque lá é um lugar, tipo, é perto do porto, né? Tem nada. Lá é perto do porto, mano. Não tem nada, não tem casa, não tem. Lá a vida não funciona fora do horário que funciona o King Crab, tá ligado? Aham, Então é melhor você ficar aqui, que não é longe de carro, porque aqui é suavaço. E aí nós vai junto, entendeu? fechou. Vai Depois a junto. gente Depois eu conversa, passo o então. bairro, eu passo o WhatsApp. É, fica melhor. Mas Combinado. não pegou ainda. Não pegou. Ô, Tassinha, você por aí, minha filha? Seja muito bem-vinda. Oi, Chu. Saudade, Chu. Oi, Marcos, tudo bem? Tá no carro? Tá no carro, né? É Tô Zóis. no carro, voltando do treino. Quero ouvir vocês. Bora. Sim, que é bom. Vou desligar. Que é bom. Caralho, Brunão, eu Hive. acho. Quem da Hive que tá aí? Da onde? Hive Cross. Quer saber quem que é da Hive? Porque pode ser mais de uma pessoa. Deve ser o Renatão, não sei, ou a Camila. Essa Hive, mano, é um box. Agora eu não sei se fica Betinho ou Contagem. Eu sei que acho que é Betim, sei lá. É porque eu morava em BH e Betim e Contagem são duas cidades que, tipo assim, é assim com a BH, você não vê a diferença, sabe? Tipo Barueri e São Paulo. E aí, mano, eu saía da minha casa, dava 1 hora de carro e eu ia até a Raiva e treinar, mano. Eu Caramba, gostava sem boxe, era mó top. top. Mas na outra Raiva, não sei se é Camilo, não sei se é Renato, não sei. Brunão, eu acho que a gente já pode começar.
tá bom? Dani, se você já tá gravando a reunião, né? Top. Pessoal, boa tarde. Antes do Brunão começar, ele vai se apresentar melhor. Mas o Bruno é treinador de nível 3 e atualmente ele trabalha na CrossFit Boqueirão. E ele se voluntariou, na verdade eu que pedi para ele ser voluntário dessa reunião. E ele vai falar para a gente um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre ensino. Obrigado a presença de todos, é muito importante a presença de vocês nessas reuniões, porque se vocês não estão aqui, a gente não consegue desenvolver. Então, muito top. Brunão, seja muito bem-vindo, meu querido, e por favor, se apresente brevemente e vamos lá. Obrigado, cara. Obrigado, Gui. Obrigado, Dani, mais uma vez. Já acho que é minha terceira vez aqui no Beyond the Box, terceira, segunda, não sei. Fico feliz de estar contribuindo com o desenvolvimento de vários treinadores do Brasil inteiro, né? Na verdade, quem aprende sou eu, porque o tanto que a gente estuda para tentar entregar alguma coisa minimamente boa, né? Faz com que a gente se desenvolva. Então, obrigado pela oportunidade e obrigado a todo mundo que está aqui para poder ouvir falar um cadinho e a gente trocar uma ideia, tá? Eu gosto muito da parada quando ela é interativa, mano. Eu gosto muito de quando a gente conversa, para a gente entender se a gente tá todo mundo no mesmo tom. Então, quem tiver disponível e conseguir ligar a câmera aí, fica até mais fácil para saber quem que eu posso chamar para trocar uma ideia. Caso você não possa, fica tranquilo, eu ainda te amo, tá? Você mora no meu coração. Mas seria bem maneiro se a gente conseguisse conversar durante isso aqui. A ideia que eu tava conversando com o Gui é para falar sobre ensino, mas quando a gente pensa sobre ensino, acaba que a gente acaba falando a mesma coisa, né? Então eu tentei trazer uma ótica um pouco diferente. Na parte do ensino, eu tentei trazer um pouco sobre artigos científicos e pensadores da educação física que vão corroborar com a ideia da CrossFit. Então, se a gente volta lá para a faculdade de educação física, a gente estuda algumas pessoas que falam algumas coisas sobre aprendizado, que falam sobre ensino. E aí a gente vai tentar descobrir hoje se o que essas pessoas falam casa com o que a própria CrossFit fala, né? Vamos lembrar que CrossFit é 100% empírico, então a gente testa e vê se realmente dá certo. E ninguém tirou nada do ar, assim, né? Provavelmente tiraram as ideias a partir de algumas leituras. Então, como o Gui falou, meu nome é Bruno Velarlandre, sou um treinador de CrossFit nível 3. Tenho o maior orgulho de falar que eu trabalho na CrossFit Boqueirão em Santos. Apesar de ser muito longe da minha casinha. Eu amo muito aqui é bem top. E aí, vamos falar hoje sobre dicas de ensino. Basicamente, o ensino, todo mundo tá ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um joinha, abre o microfone só para ver se tá de boa. Tá dando, né? Tá. Eu falo meio rápido, qualquer coisa, me dá um toque aí que eu falo mais devagar. Basicamente, a nossa parte de ensino, ela vai estar pegando muito nessa frase aqui do Matt, que é coaching is about creating change. Então, você ensinar, você coachar, vamos falar assim, algo para alguém é sobre você criar mudança nessa pessoa. E criar mudança é muito mais do que falar. É você ver a pessoa representar aquilo que você quer passar. Então, quando eu quero ensinar alguém a fazer um snatch, eu preciso que ela saia fazendo um snatch. Se eu quero ensinar alguém a falar inglês, eu preciso que ela saia falando um inglês. Porque eu poderia falar 1000 teorias sobre snatch aqui, mas se você não botar a mão na barra, você não vai aprender. A gente tem a falsa sensação durante o colégio, e isso vem muito pelo estilo de estudo, que a gente aprende alguma coisa. Como é que a gente estuda no colégio? Eu vou te ensinar sobre multiplicação. Aí você estuda multiplicação e você faz uma lista de exercícios. Será que você realmente aprendeu? Será que causou mudança em você? Talvez não. Talvez tenha decorado. Então, o ensinar alguma coisa, a pessoa realmente aprendeu quando, se eu chegar e falar assim, faz isso, ela vai conseguir fazer. Então, a gente vê o poder do nosso ensino com o decorrer dos dias, das aulas, das semanas que vai passando nos nossos alunos. Se eu realmente sei ensinar o snatch, no próximo dia que tiver snatch, a pessoa vai estar melhor do que quando ela realmente começou. Fez sentido? Ficou confuso. Acho que fez sentido, né? Então, passando adiante. Passando adiante, a gente vai ver no guia de treinamento de nível 2, é claro que a gente tem que voltar na nossa Bíblia, né? O que é a palavra ensino, que é uma daquelas habilidades do treinador eficaz. E essa frase em inglês, eu tirei do guia de nível 2 em inglês mesmo, mas o que ela quer dizer é que basicamente é a habilidade de você conseguir articular instruções, também saber quando mudar essa instrução para você melhorar a mecânica de um aluno. Você conseguir identificar e bater também naqueles pontos sutis. Então, é você conseguir passar um conhecimento para alguém da melhor forma que essa pessoa entenda,
Sabendo que as pessoas são diferentes e a pessoa tem que sair transformada. Isso é o que a CrossFit está falando pra gente. Se eu passo mais pra frente, em relação ao que a gente já conversou sobre a CrossFit, ela fala pra gente o que é essa habilidade, mas ela não fala qual que é esse processo. De novo, ela fala que ensino é isso, mas ela não fala o processo do ensino. Alguém consegue arriscar e dizer o que é o processo de ensino? Como que é o processo de aprender alguma coisa? Quem consegue? Quem arrisca? Por livre e espontânea pressão, o Ravi vai falar. Oi, Ravi. Bom dia, tudo bem com você, Bruno? Melhor agora do seu lado, ouvindo o som da sua voz. Cara, eu não vi a pergunta, cheguei agora. Para você, como que funciona o processo de aprender alguma coisa? Putz, Bruno, eu lembro que tem 3 formas de aprender: a visual, a auditiva e a que você faz a parada, né? Você tá falando o meu pessoal? O meu Se você fosse pessoal, explicar para sua mãe, assim, como é que é o processo de aprender alguma coisa? pô, vou ficar te devendo essa, mano. Difícil, né? Uhum. É difícil de entender isso. Só que se eu entendo o processo de aprender alguma coisa, a minha maneira de ensinar ela melhora. O processo de ensinar, o processo de aprender alguma coisa, é basicamente você tenta, você colhe feedbacks em relação a isso, aí você retenta de uma maneira um pouquinho diferente, porque você viu alguma dica, e a gente fica nesse looping até que a gente chegue no ponto que eu quero. Então não existe aprender se não tiver teste, se não tiver colocar a mão na massa. Não existe ensino se não der a oportunidade de quem está aprendendo colocar a mão na massa. Tá? Quando a gente vai tentar pegar os pensadores da educação física, um muito famoso é o Vygotsky. E aí eu gosto muito desse cara, ele basicamente estuda isso aqui em aprendizagem motora, e o Vygotsky ele fala assim, que o processo de aquisição de conhecimento ou ação, o processo de aquisição disso aí, desse conhecimento, é você conseguir interagir com o meio ambiente ou social. Você aprende quando você interage. Você que é o aluno, você tem que interagir com o meio ambiente ou social. O que seria isso transformado numa aula de CrossFit? Eu aprendo o snatch quando eu pego a mão na barra e faço alguma coisa. Ele não exclui o papel do cara que mostra o caminho, do professor. Ele não exclui isso. Inclusive, o professor ele tem um papel muito fundamental, que é facilitar e mostrar o caminho para que algo aconteça. Mas o cara que aprende, ele aprende porque ele bota a mão na massa. Para não ficar enviesado só em um pensador, a gente vai pegar outro, que é o Skinner, que ele fala que aprende quando produz modificação no ambiente. E modificação, ela acontece e fica. O que eu falei lá no início, que é quando a gente estuda na época do colégio de matemática, que a gente estuda agora a multiplicação, não dá nem 30 segundos, faz uma lista de exercícios de multiplicação, será que isso surgiu alguma modificação em mim? Se eu fazer agora o exercício que eu estou aprendendo e eu não revisar nunca mais, será que eu realmente modifiquei o meu ser? Provavelmente não. Então é mais o pensador que corrobora com a ideia de que o cara que aprende tem que botar a mão na massa. Tá? Opa. De caralho. Aí eu vou fazer uma pergunta e eu queria que pelo menos alguma pessoa respondesse. Durante a sua aula, o seu aluno mais se movimenta ou ele mais fica parado? Quem consegue falar? Mais esse movimento. Eu consigo. Ah, perdão. Mas Top. assim, Pode falar, Rafa. quando eu fiz o nível 2, um dos feedbacks que eu recebi foi que eu falo demais. Então eu acho que eu gostaria, né, que o meu aluno se movimentasse mais, mas eu acho que ele fica mais tempo parado. Então eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de paciente levar. Começar a tentar colocar ele mais em ação e passar um pouco menos de informação. Top. Aí a pergunta que eu te faço agora é o seguinte. Lá, meu feedback no chat também. A pergunta que eu te faço é, como que você mensura se o seu aluno mais mexe ou mais fica parado? Calma, pera, essa pergunta é... À vontade. Fique tranquilo. Como você mensura se o seu aluno mais se mexe ou mais fica parado? A cara dos alunos entrega. Isso é um bom ponto, mas ele não é 100% confiável. Eu diria que eu pensaria primeiro, tipo, mais por mim, não nem por muito pelo meu aluno, assim.
Tipo assim, se às vezes eu tô, tipo, falando demais, tá toda hora e o cara tá, tipo assim, eu acho que isso é uma informação, mas eu acho que também pelo fato de, às vezes, você, até mesmo que você tinha comentado com relação, quando você consegue saber se de fato ele aprendeu aquilo. Talvez ele chega numa próxima aula e às vezes você fala, pô, a gente vai fazer o snatch, sei lá. Aquele momento que a gente puxa a barra e vai pra cima da cabeça. O cara ainda fica com uma interrogação gigantesca. Então, às vezes, você deve ter falado muito e o cara só executou, do que de fato ele aprendeu. Então, eu acho que também é uma das formas de você chegar e falar, putz, eu fiz todo aquele processo e talvez ele não foi tão eficaz quanto eu gostaria. Porque talvez, às vezes, você chega num dado momento e fala, pô, a gente vai fazer snatch hoje. Aham. E aí o cara chega pra você e simplesmente fala, beleza, é aquele que vai pra cima da minha cabeça. Pô, então talvez você foi um pouco mais efetivo, que alguma coisa ele associou. Então Aham. já aconteceu comigo de, às vezes, eu ter falado muita coisa, e aí, putz, não sei, uma aula fundamental, talvez. Aí o cara chega numa próxima aula e aí ele não associou, tipo, basicamente quase nada do que você falou. E aí eu acho que talvez seja um feedback para você ter uma noção de, tipo, acho que eu falei demais e ele executou de menos, tipo, ele não associou tanto quanto deveria. Total. Total. Tem um ditado que ele é bobo, ele não é pra explicar isso, mas eu gosto de pensar, que é assim, quem bate nunca lembra, quem apanha lembra o resto da vida. O professor é o cara que solta a informação, ele não vai lembrar se ele falou muito, se ele falou pouco, ele tanto faz, já vai ter outras 10 aulas para dar no dia. Mas o aluno que mexeu muito, ele lembra. E aí o Guaraldo, valeu Guaraldo pela resposta, ele conseguiu resumir isso. Eu vejo se o aluno movimenta mais, ou se ele mais fica parado na aula, pela mudança. Se o cara teve mudança no movimento no curto ou longo prazo. O cara que agachou muitas vezes, o R-squat dele se modifica. O cara que chega com um front squat muito ruim no começo da aula e ele se mexe muito, eu dou essa oportunidade para ele, no final da aula, o front squat dele tá melhor. Eu tenho certeza absoluta disso. O melhor pode ser não como você gostaria, mas ele tá melhor. Ele saiu do ponto A e chegou no ponto B. Olhar para a cara dos alunos, eu entendo o que vocês estão falando. Por exemplo, posso ver se o cara tá suado, posso ver se o cara tá com a fisionomia de cansado. Isso pode ser. Mas cansado mais não significa melhor. O cara tem que se mover, mas ele tem que se mover da forma correta. Por isso que a gente não exclui o lado do professor, que é o facilitador desse processo. Entendeu? Roberto falou efeito xícara. Roberto, eu não sei o que é isso. Se você puder explicar, seria bem top. O efeito xícara é tipo, quando você tá explicando o movimento e a galera coloca a mão na cintura aqui, assim, ó. Ah, caralho, o braço da xícara. Que doido. É uma outra maneira. É igual ver o suor do cara, é igual ver se tá com fisionomia de cansado. Isso é uma ótima maneira. Mas o mensurar, talvez a melhor forma seria recebendo feedback, mano. Tá ligado? Eu posso ver o movimento do aluno. Ele transformou? Transformou. Isso é uma forma. A segunda é o Guaraldo assistir minha aula e falar assim: ô, Brunão, cara, tu demorou 6 minutos pra falar a posição do overhead squat, mano. Os caras quase não se mexeram. Então, olha só o papel do feedback para melhorar o nosso ensino. Como é que isso é importante, tá? Vamos passar mais à frente, que vai fazer sentido. Quando eu vou falar sobre ensino, porque a melhor escolha da ferramenta, ela vai te ajudar a fazer com que o aluno se mexa mais ou menos. Então, para tipos de ensino, eu tenho 2 ferramentas bem claras, que é o ensino camadas e o ensino progressão. Alguém não sabe o que é isso? Se não souber, eu passo com bastante calma. Todo mundo sabe 100%? É? Tá. Então, vou passar mais rapidão aqui, e aí qualquer coisa, levanta a mãozinha que a gente troca ideia mais devagar, tá? Basicamente, eu tenho 2 ferramentas de ensino. Eu tenho o ensino por camada e ensino por progressão. A melhor escolha da ferramenta vai ajudar com que o aluno se mexa mais. O ensino por camada, ele é basicamente, o meu aluno ele vai performar o movimento completo e eu vou entregar pontos focais para ele. Então, por exemplo, faz um R-squat, Gui. Aí o Gui vai lá e fez. Gui, agora faz o R-squat, pensa só no pé chapadão no chão, vai. Agora faz o R-squat de novo. Então ele está sempre performando o movimento completo. Quando eu passo para a progressão, eu estou querendo partir o movimento em mini pedaços, em que esses mini pedaços eles vão fazer sentido no final. E eu preciso juntar essas peças de Lego para eu ter o Lego inteiro. Então eu falo, Gui, vamos fazer o seguinte, pega a sua barra, uma pegada bem distante assim, ó. Vai, ali pegou. Agora você vai levar da canela até o quadril assim. Agora você vai pular e jogar para cima. Eu estou construindo progressões até chegar nos squat snatch. Até aí fez sentido, né? A camada, geralmente, ela é utilizada para movimentos que são mais básicos
No básico, a gente quer basicamente pensar no movimento que ele tem. Vamos pensar assim, numa fase só, que é R squat, shoulder press, deadlift. E quando eu pego progressão, são os movimentos compostos, né? Inclusive, no curso Teaching Movement, ele nem fala a palavra composto, mas eu acho que essa palavra talvez ajude um pouco mais a entender qual é esse tipo de movimento. Seria um sumo, deadlift, high pull, tem 2 fases. Seria o box jump, que eu saio do chão e vou cair em cima de uma caixa. Tem como ensinar isso por progressão, sabe? A melhor escolha da ferramenta, ela me ajuda. Já imaginou eu ensinar por camada um muscle up? A merda que vai dar. Eu vou perder muita qualidade nesse ensino. O cara vai se mexer muito pouco, ele não consegue se mexer, mano. E agora imagina eu ensinar por progressão um R squat. Vai dar certo. Mas você precisa fazer um cara desça pouquinho, tipo 45, depois 90, depois 120 graus? Qual é a ferramenta que você quer para aquele dia? Essa é a pergunta que fica. Passando mais para frente, vou fazer a pergunta de novo. O seu aluno mais se movimenta ou ele mais fica parado durante a aula? E aí eu vou trazer uma outra pergunta junto disso. Alguém aqui consegue utilizar tanto camada quanto progressão nos planos de aula? Ou alguém tem muita dificuldade de usar um desses dois? Quem aqui tem dificuldade de usar camada ou progressão no plano de aula? Eric, fala pra gente você, como que é na sua aula? Cara, assim, eu vou te falar que eu não costumo usar muito camada. Eu acho que talvez até por uma questão de treinar melhor o olhar, eu prefiro utilizar progressão, porque assim eu consigo focar em um ponto de performance melhor. E eu consigo passar isso nos planos de aula, porque na boxe eu monto os planos de aula e passo para os outros treinadores. E com os outros treinadores eu consigo explicar melhor no plano de aula o que eu quero com aquela progressão. Então eu não costumo utilizar muito camadas, a não ser que sejam movimentos mais, entre aspas, simples, igual o próprio air squat mesmo, né? Então a gente pode utilizar no próprio aquecimento geral, já posso usar ali para poder aquecer o air squat e aproveitar para poder melhorar ali algum ponto ali no aquecimento geral mesmo. Mas normalmente eu faço progressão. Legal. Existe muita melhora no ponto em que a gente não faz. Então, que bom que você usa bastante progressão, porque progressão é muito difícil, né? É difícil de conseguir fazer progressão muito bem feita. E você treinar muito progressão, quer dizer que você tá melhorando essa sua habilidade. Mas a melhorar a habilidade de camada é uma boa também, sabe? Num treino que for o N, double under e sit-up. Mano, camadinha, vambora pra cima, vamos ver o que vai dar. E o contrário também, para quem faz muito camada, que é movimento completo, dali, movimento completo, dali, vai ensinar progressões. Como que você repartiria isso em 3 ou 5 progressões no máximo? Esse tem que ser o pensamento. Eu vou passar uma aula minha, e é só um pedacinho de aula. E a gente vai tentar, em poucos minutos, ver se os meus alunos, eles mais se mexem ou mais ficam parados, tá? O único olhar de feedback que a gente vai ter é esse. Exclui todo o resto. Exclui todo o resto. Percebe se meu aluno mais se mexe ou se ele mais fica parado. No caso desse dia, era uma Isabel. E aí, nesse primeiro ponto, eu queria ensinar onde que a barra fica. Tá bom? Veja se vocês conseguem ouvir o vídeo. Dá pra ouvir ou tá ruim? Não dá pra ouvir não, Brunão. Ah, deixa eu parar aqui e eu volto. Talvez a gente não consiga ouvir, porque na última reunião a Ana também tentou colocar algumas músicas na apresentação dela e não rolou. Mas você pode fazer uma dublagem aí, cara, se você conseguir. Vê se vai agora. Peraí, tá carregando. Oi. A Ana que você fala, Natália Lima? Sim. Nossa Ela tem, head shirt. ela tem 78 anos, né, dona? Tomara que ela Mas ouça não aí. tem desculpa porque o Rafa ajudou ela, não tem desculpa. O Guaral tem 79. Porra. Vamos lá. Então, vai ser mais ou menos 1 minutinho e meio, tá? Percebam se meus alunos mais se mexem e mais ficam parados. Vamos lá. E já fazer assim, ó. Pega ele afastadão. Coloca ele em cima da cabeça, igual eu. Um pouquinho fechado. Isso aí. Você vai jogar seu cotovelo pra frente, assim, ó.
Joga pra frente. Agora joga o braço pra cima. Olha o seu sovaco. Ele tá pra frente, tá? Legal. Ele vai jogar pra frente. Você vai do ombro pra cima. Do ombro pra cima. O sovaco sempre pra frente. Pode. Vai assim. Vai. Aí. Pausa lá em cima. Felipe, desculpa. Você vai fazer a mesma coisa, só que agachado. Vai. Felipe, desculpa. Vira, coloca 10. Já tinha mais um lado. Aí, pode subir pra frente. Aí, tirou. É isso. Pega esse dedo no chão e fica de pé. Você está de lado da barra. Você vai pular até o outro lado. Legal. O meu aluno mais se mexeu ou mais ficou parado? Muito mais se mexeu. Mexeu bastante. Alguém chegou a contar quantas repetições o cara fez? Contei não. Mais 5. Alguém acha que essa forma é uma boa forma de ensinar o overhead squat? Desculpa, overhead position? Alguém sabe diferente? Ontem teve heavy day de overhead squat e Legal. o foco era também manter essa posição de overhead. Então eu comecei sem PVC colocando... Eu vou fazer com o braço dobrado para pegar. Tá. Mas os polegares se encarando e aí depois colocava o polegar para trás, que é para mandar o cotovelo para baixo. Então essa foi uma forma que é diferente da gente trabalhar e eu curti bastante. Eu senti bastante resultado nisso. Essa do PVC na cabeça também funciona legal, a gente faz bastante aqui. E a pergunta que eu faço é, como que nessa forma que você ensinou, você faz o aluno se mexer? Porque a forma que ensina, tanto faz agora. A gente tá vendo se o cara vai se mexer, se o cara vai experimentar. Como que nessa forma que você falou pra gente, que você ensinou, eu teria certeza que o aluno tá se mexendo bem? Desculpa, Brunão, você pode repetir, mano? Tipo, como que nessa sua forma de ensinar o overhead position, você poderia fazer para o seu aluno ficar se mexendo, para ele se mexer bem, para ele sentir? Como é que seria esse seu ensino? Cara, como foi? Foi essa a lógica, né, de trabalhar. E aí, depois a gente fez a mesma lógica com o PVC, tentando fazer essa força para colocar o polegar para trás. Então, eu dei uma referência de sensação de ativação de dorsal, quando a gente ativa o ombro, né? Tem o encaixe escapular. Essa foi uma referência. A envergadura do PVC, o PVC ficava mais tortinho. Então, eu usei esses parâmetros para sentir que eles pegaram aquilo que eu tentei passar, entendeu? Não sei se sou meio Olha só, confuso. não, tá tudo certo. Você foi entregando oportunidades do cara se mexer e sensações. Oportunidades e sensações. Então você fala assim pra pessoa, né? Pega seu PVC e tenta entortar ele assim, ó. Entorta ele. O cara vai ter sensação se tá entortando ou não. Entortou? Não? Faz mais, vai. Aí. Agora vamos botar o dedo atrás. Bota aí. Sentiu? O quê? Uma forma, entregar a sensação para ele. Uma outra forma pode ser entregar a intenção. Eu quero que você me mostre o seu sovaco para frente, colocando o seu cotovelo para baixo. A sua intenção é como se fosse dar uma torcida. Pode ser uma intenção. A questão é, você tem que dar a oportunidade do cara se mexer. Que é muito diferente de eu fazer assim, ó. Galera, olha só meu braço. Tô fazendo braço dobrado, pra vocês conseguirem ver, tá? O meu dedão tá para onde? Ah, um pro outro, né? E agora? Ah, tá para trás, né? Que legal. Então, quando a gente for pegar a barra, a gente vai pegar a barra e deixar assim, beleza? Olha só o seu squat. Eu nem dei a oportunidade do cara tentar esse overhead position para depois começar a falar do squat. Tá ligado? E aí, provavelmente vai ter um erro. Eu sei que deu errado se lá na frente tem que corrigir o que eu falei no início. Não é que só não tá proibido de errar, não é isso, né? Mas se eu ensinei um setup muito bem feito, uma base, uma pegada muito bem, lá no final não vou ter que corrigir base e pegada, vou ter que corrigir alguma outra coisa, mas base e pegada eu não vou precisar.
Agora, se no meio do workout tem que ensinar a base e pegada de novo, é porque talvez o ensino, ou talvez o número de oportunidades que o cara teve de fazer aquilo não tenha sido tão bom. Tem aí alguma dúvida? Nenhuma? Legal, Eric, você fala abrir a torneira, né? O cara fazia assim, né? E girar. Essa é uma boa, mano. Isso é bem legal. Top. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. E a gente vem. Então, falando sobre esse ponto específico, que é, eu quero dar oportunidade ao aluno de se mexer, porque a gente viu que, através de estudos, o que faz diferença para o cara aprender, a oportunidade dele se modificar, eu tenho que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado do professor que eu tenho que ter é, você explica o que e como você quer que seu aluno se mexa. Exatamente. Eu quero que você bote o PVC para cima da cabeça. Ponto. Eu quero que o PVC fique em cima da sua cabeça. Com o sovaco indo para frente e o cotovelo para baixo. Ponto. Pega o PVC, bota em cima da cabeça assim. Agora vá para cima. Você vai jogar sovaco para frente e cotovelo para baixo. Mantém isso para mim. Agora empurra o teto. Não falei que é certo e que é errado. Só mostrei as diferenças. Quanto mais específico eu for, quanto mais exato que eu quero falar, maior a probabilidade do meu aluno fazer. E falar exato não é falar difícil, tá? Que fique claro. O segundo ponto, o segundo cuidado é, você entrega oportunidade para o aluno se mexer? Toda vez que você mostra, toda vez que você apresenta algo, você convida o cara a tentar aquilo? Ou você só passa pela informação e dane-se, dá-lhe, vamos para cima. Vamos falar sobre muscle obstrict. Galera, tem que fazer o false grip, tá? É assim, se liga. Você vai pular com o false grip, vai puxar o peito. Olha a diferença de... O false grip é assim, ó. Todo mundo pega uma argola. Bota esse assim na argola. Agora fecha a mão na argola. Que eu fui dando oportunidade. Para cada ponto que eu dou, cada passo que eu dou oportunidade do cara se mexer junto. Você gasta mais tempo nas progressões ou no movimento final? Eu só parei 10 minutos para ensinar snatch. Quanto tempo o cara ficou na progressão? Quanto tempo o cara ficou fazendo snatch? Quantas reps eu dei na progressão? Quantas reps eu dei no snatch? Tem gente que faz assim, vamos fazer um flash, lá, barbecue aqui, fica lá igual um maluco. A hora de fazer snatch faz 2, aumenta a carga. É melhor o cara fazer high hang, muscle pull, motherfucker, do que fazer snatch no workout. Porque ele fez mais isso. Agora, se eu falo pro cara, ó, tira a barra da canela e bota pra cima da cabeça. Pulando, estica e vira. Agora com a barra lá em cima, só agacha. Agora, ao invés de colocar e descer, vamos fazer um pull e cai, assim. Puf, puf. Vai. Já chega no squat snatch, mano. E aí eu macete squat snatch no cara. Aí realmente ele pode chegar no nocaute com o squat snatch. Meu último cuidado é, a sua linguagem, ela é clara, simples e objetiva? Como que eu sei isso? Se eu vou explicar alguma coisa para alguém que não é da área, como que eu explico essa coisa? Ponto. Se eu estou no Summit e eu vou falar alguma coisa para algum outro treinador, eu mudo o jeito de falar? Isso é uma pergunta para você refletir. É claro que dependendo do ambiente, eu mudo um pouco o jeito. Mas a simplicidade e a objetividade não deve mudar. Então, o Donato vai vir para o King Crab. Donato, talvez o melhor bairro pra você ficar seja o Gonzaga, aqui perto da minha casa, mano. É perto do canal 2. Tá? Procura o canalzinho 2, é assim que fica no mapa. Procura qualquer coisa perto que eu te ajudo. É diferente de eu falar. Então, Donato, as regiões que vai ter menor probabilidade de você se atrasar para poder ir trabalhar no King Crab, sabe que a gente tem que chegar lá às 6 horas da manhã, tá? E vai ser lá no Arco do Valon, acabou de construir. O cara quer saber onde ele vai ficar. Foda-se onde é o lugar. Onde ele vai é aqui, ó. Beleza? Aí jamais entenderia. Uma outra forma de você ver você deu um comando. Galera, eu quero 5 repetições. Se algum aluno fez 8, o outro fez 2, não ficou claro que era 5. A hora que você coloca essas informações também faz bastante diferença. Tá?
Esses não são todos os cuidados que a CrossFit consegue passar pra gente, mas são 4 cuidados que a gente consegue já ver hoje na aula, na parte da tarde e da noite. Se você pedir para alguém observar, pede para observar só essas 4 coisas. Já vai ser um ótimo feedback para alguém poder te passar. Se você conseguir filmar a aula, melhor ainda. Porque você consegue ver a sua própria aula e se dar um check nessas 4 coisas, tá? Para finalizar, uma pergunta e depois um conselho. A pergunta é, você gostaria de ser um mapa ou um GPS? Qual que é a diferença de um mapa e um GPS? Tem uma diferença muito bruta, mano. Qual a diferença de um mapa e um GPS? Para responder, Pode, à vontade. o mapa ele é cheio de especificações, de detalhes. O GPS ele é direto. Vira à direita, siga em frente. O GPS é um guia, mano. O GPS é assim, ó, vira à direita. O mapa também te mostra o caminho e virar à direita. Mas é mais difícil sozinho decifrar aquilo. Roberto, o mapa tem todas as informações. Também. O GPS também já tem, mas ele escolhe quando dá. A diferença tá aí. E eu te guio até o caminho. Depois, e no mapa, o cara tem que descobrir. Nas 2 formas chega. Se eu não falar nada com o meu aluno, dar um PVC e falar assim, ó, faz 1000 snatches por dia. O cara vai melhorar o snatch. Mas o caminho que ele vai ter que seguir, moleque, é bem pior do que se eu fosse um guia. Hoje vamos fazer isso. Hoje vamos fazer aquilo. É uma pergunta reflexiva também, que você pode ver na sua aula hoje de tarde, hoje de noite. Você está sendo mais mapa ou mais GPS? Se eu pego um carro, tô lá na Alemanha, quero chegar até tal lugar, eu quero um GPS, mano. Mapa, tô passando longe. Não sei falar alemão, não sei o nome da rua, não sei comunicar com os caras, eu quero um GPS. Vire à direita. De preferência, GPS em português. Que se for um GPS alemão também fudeu. Não adianta de nada. Tá? Alguma dúvida de tudo que a gente já trocou ideia? Nada? Caralho, eu menti bem demais então, hein? Porra. Fala, Ravi. É nada. Eu só liguei o microfone, você é muito bom. Ah, muito obrigado, cara. Também te amo. Legal. Minha mentira deu certo. Ih! Tá. O convite que eu faço, eu até pedi licença pro Donato. Donato, obrigado por isso. É sobre o Self-Block Think Different. Então, o Think Different, a gente tem um sonho de ser um GPS para os professores. Mais do que um mapa. A gente percebe que existe muita informação muito boa em muito lugar. Mas talvez a pessoa fique perdida. Qual caminho eu pego? Para onde que eu pego? Como que eu vou? O Think Different quer ser provavelmente o GPS da sua jornada. A gente não manda nada. Talvez a gente nem aconselhe. A gente mostra o caminho para o norte que você quer. Eu preciso melhorar meu ensino. Pô, esse é um ótimo caminho, para cá. Eu preciso melhorar a minha gestão. Pô, um ótimo caminho é para cá. Pô, eu preciso melhorar a minha demonstração. Maluco, o ótimo caminho é aqui. E o mais legal é que a gente tem, o Gorado até mandou um link aí, ou você pode pegar o QR Code no grupo aí, na tela. É um grupo de graça, mano. Você entra no WhatsApp e tem vários conteúdos por lá, tá? A missão é ser cada vez mais GPS. Fechou? Dúvidas, perguntas, comentários, fofocas, não sei. Brunão, na verdade, eu tenho um comentário, cara. Diga. Quanto mais a gente estuda CrossFit, mais a gente vê o quão inteligente é esse método, né? Porque você trouxe aqui de uma maneira fácil o quê? Uma coisa chamada feedback motor, que a gente, profissional de educação física, a gente tem que saber. Como assim? Quando a gente faz um movimento, o que a gente está criando para o nosso corpo? A gente está criando uma informação, a gente está gerando uma informação. Quando eu faço isso repetidamente, eu vou criando um feedback motor que tem por objetivo, dentre outras coisas, um refinamento. E tudo isso é ciência, cara. Então, através de uma maneira muito fácil, a CrossFit está trazendo o quê? O refinamento. Para que você consiga, dentre outras coisas, gerar mais potência, ter um treinamento mais seguro. Então, cara, é muito... Exatamente, Ítalo. Exatamente, né? Buscar a virtuosidade. E não tem como você compreender isso se você não está estudando, né, Brunão? Inclusive, um dos motivos que eu faço questão de ter você aqui é que tem 2 treinadores que eu admiro muito nas apresentações. Um é o Dani
que é o dono dessa mentoria, e outra é você, porque vocês falam de uma maneira muito limpa, muito clara, muito compreensível, que se eu trouxer a minha mãe, que não sabe nada de CrossFit, por incrível que pareça, não quer nem fazer uma aula, ela vai sentar aqui e ela vai entender. Então, eu acho que o objetivo é esse mesmo. E outra coisa também que você falou ali, Brunão, que eu achei bem bacana, dentre todos os sinais da gente saber se o meu aluno está se mexendo ou não, tem um muito claro, que é um tapa na nossa cara. Sua aula está atrasando? Cara, se a sua aula está atrasando e se você precisa repetidamente pedir a atenção da sua turma, eles não estão se movendo o suficiente. Exato. Sem Bom, mais. matou a pau, mano. Cara, essa foi maravilhosa. E obrigado pelas mentiras contadas sobre minha pessoa. Te amo, Donato. É isso. Mas eu fico muito feliz mesmo. No início de tudo, assim, é claro que eu ainda tô no início, sou muito novo, mas no início do começo do estudo, né? Eu tinha muita dificuldade, porque existia muito mapa, mano. Existia muito pouco GPS. Principalmente no Brasil, né? Eu tenho a facilidade e a sorte de falar inglês, isso é top, porque eu posso pegar a informação da fonte, mas muita gente não tem, mano. E procurar, talvez, o GPS que fale a sua língua, para um dia você ser um GPS, talvez seja a nossa maior missão, né? Nossa maior missão aqui na comunidade. Então, obrigado de novo pela oportunidade, mano. Foi bem top. Espero ter contribuído pra galera. É isso. Com Mais alguma certeza. dúvida ou comentário? Eric, você falou sobre sobre atrasar a aula, né? Eu aprendi muito o negócio de atrasar a aula na época que eu trabalhei na Teta Brasil. Teta Brasil, para quem não sabe, é uma empresa que, vamos falar de uma forma bem curta assim, ela exporta treinadores de futebol para os Estados Unidos. Então, eu dei aula de futebol, soccer, né? O nosso futebol, na região de na região do estado de Washington, na verdade, né? Função na cidade de Seattle. E aí, lá era o seguinte: o americano ele é muito chato, mano. Se ele paga por 60 minutos, ele quer 60 minutos. Ele quer 60, mano. Só que eu não posso entregar para o pai uma criança suada, porque também o pai não quer. Ele quer uma criança tranquila. Ele quer que eu gaste a energia dela e quer que ela volte minimamente humana para ele. Então eu comecei a botar muito cooldown. Então eu aprendi na marra sobre a importância do cooldown. Eu tô falando a importância do cooldown, na importância do tempo para o cara poder acalmar, tá? Mas para ter esse cooldown, eu tinha que começar no horário certo, para conseguir passar tudo aquilo que eu tinha que passar. Então, a chave e a graça tá na simplicidade. A melhor forma de você conseguir colocar esses pontos do atraso, acho que é isso que você está falando, né? Do atrasar a aula e tal, ou de ter que ficar pedindo a atenção dos alunos toda hora, tenta perceber se você faria a sua aula. Filma a sua aula e tenta assistir sua aula inteira. Filma 1 hora, bota no YouTube e tenta assistir 1 hora, sem pegar no seu celular. Se nem você consegue se escutar, talvez esteja falando muito. Ou se você fica incomodado que não é 1 hora de vídeo, é 1 hora e 10, talvez esteja atrasando muito. Isso, óbvio que isso não ataca você, tá, Eric? Pelo amor de Deus. Isso é uma conversa para todo mundo. Por isso que eu gravo 1 bilhão de aulas. Porque eu quero ver eu me assistindo, sabe? Algum outro comentário? Não, acho que esse ponto aí, Bruno, que você colocou foi extremamente válido. Assim, as nossas aulas, elas não atrasam para iniciar, né? Mas a gente tem 1 ou 2 turmas, na verdade é uma que é mais puxada em relação à própria bagunça de maneira geral. Às vezes, o que eu faço, às vezes, é até enxugar um pouco mais do plano de aula que eu faço para algumas outras turmas, para essa turma eu enxugo um pouco mais, para tentar caber dentro, exatamente porque a turma já chega num alvoroço muito grande, né? Um outro ponto também que eu tenho passado aqui é que essa mesma turma é a turma, por exemplo, que não valoriza o briefing. Então, assim, por exemplo, a aula começa em ponto e aí eles chegam, os alunos mais, né, enfim, bagunceiros e tal, começaram a perceber que o briefing leva ali 2, 3 minutos, eles começaram a chegar 2, 3 minutos atrasados. E aí eles vão, por exemplo, mexer na água, vão pegar água, vão fazer não sei o que, a aula já tá rolando. Então eles entram meio que ali naquela, né?
Então eu comecei a tentar tipo fazer algumas inversões. Por exemplo, eu estou tentando, né, nessa aula não fazer o briefing mais no início da aula. Eu já começo no aquecimento geral. Já chamo a galera, 1 minutinho antes, dois antes, eles já começam a pegar os equipamentos, deu o horário, já começa o nosso aquecimento. Quando eles estão ali no meio do aquecimento geral, a depender de como é o WOD, né? Aí eu paro eles e aí eu faço o briefing. E aí eu volto, eu continuo já do aquecimento específico, já dizendo, ó, o WOD é esse, a gente vai fazer assim, assim, o estímulo é tal, então agora a gente vai trabalhar esse movimento. Aí eu já levo eles para lá. Isso tem funcionado um pouquinho melhor, né? Por exemplo, nessa última semana, que foi quando eu comecei a tipo, pensar nisso e elaborar isso melhor, eu já comecei a entregar 1 hora de aula ao invés de 1 hora e 10, 1 hora e 15. Que legal. Justamente porque a gente tem esse intervalo entre uma aula e outra, a gente tem um intervalo de 20 minutos, que é para o pessoal da noite descansar, os treinadores descansar. Então eu comecei a perceber que fazendo só essa pequena mudança, ao invés de fazer o briefing ali no início, e já ir guiando os alunos ali e tal, eu já comecei a entregar 1 hora, e não 1 hora e 5, 1 hora e 10, sabe? Legal. Legal. Uma forma que eu faço muito aqui na Boqueirão, a Boqueirão, pra quem não conhece, é um box, uma comunidade gigantesca. Pô, a gente tem para lá de 300 alunos, a gente dá aula para 30 pessoas e são 4 professores, né? Então a gente tem que ter uma organização muito grande. E tem que ter um combinado muito grande. Os alunos respeitam os professores, isso é muito legal. Isso é sinal de uma comunidade que ela acredita no nosso produto, né? Ela acredita nos professores. Mas são 30 nego, mano. 7h15 da tarde, desculpa, 7h15 da noite, nego acabou de sair do trabalho, nego quer conversar, ué. Ser humano, normal. Então, quais são as estratégias que a gente utiliza? Eu, às vezes, utilizo 1 minuto de fofoca. Eu desligo a música e falo, galera, 1 minuto de fofoca, daqui a pouco eu falo com vocês, aumenta o som. Os caras trocam ideia, porque isso passa para eles a ideia de que eles têm 1 minuto para conversar, e quando desligar, o que o aluno vai pensar? Pô, ele me deu esse 1 minuto, agora eu vou dar 1 minuto para ele também. E aí a gente vai fazer a nossa troca, isso é uma forma. Então, já respondendo a pergunta acho que foi a Renata que falou, não foi? Renata Rocha. Uma turma bagunceira como que você vai negociar com ela? Porque no início é uma negociação, né? Eu prefiro negociar com um traficante bandido que com o aluno. O aluno é tudo safado. Então, como que você vai negociar com eles? É pensar isso. Já teve vez do meu briefing no início ser assim, ó. Hoje aqui na Boqueirão é um workout que são 3 rounds de 20 chest to bars e 10 overhead squats pesados. Meu briefing no início é assim. Galera, hoje o seu workout eu vou falar muito rápido o que é. Você vai fazer 2 movimentos. Um é de ginástica e um é de agachamento. Você vai fazer uma ginástica com uma puxada pesada. Você vai bater o peito naquela barra. E seu agachamento vai ser com a barra para cima da cabeça. Fica tranquilo que eu te ensino. Para começar, pega o PVC e pega o grip. Porque eles estão agitados. Eu vou entregar só o que eles precisam ouvir ali, que é pegar alguma coisa. E aí eu começo a aula. Uma outra forma o ser humano ele se guia muito por música. Se eu botar uma música muito animada, ninguém vai fechar o olho, deitar no chão e relaxar. E se eu botar uma música muito relax, ninguém vai conseguir dançar. Então, com que música você recebe dos alunos? Isso é um outro ponto, sabe? Existem várias ferramentas que eu posso usar. Mas tentar entender sobre negociação. Como você negocia com o aluno. O jeito que o Guaraldo negocia com eles, que é um cara que está aqui há 9 anos, é diferente de mim, que é um cara que eu estou há 9 meses. Estou entrando no 9º mês agora. É bem diferente. Então, como negocia, tá? Eu gosto da estratégia do minuto de fofoca. Tem funcionado bastante. O briefing, no início, eu falo só o necessário. No briefing, antes do workout, aí eu dou o estímulo, carga e tal. Às vezes pode ser que tá dando um briefing muito longo no início, sabe? Mais alguma dúvida? É isso? Renata, eu consegui responder ou ajudar? Ou não? Top. Yes, é isso. Eric, não só o Eric, mas qualquer pessoa, se quiser filmar a aula e me mandar, fica à vontade, tá? Sobe no YouTube, coloca como não público, porque aí só funciona quem tiver o link e me manda. Isso é tranquilaço. Filma 1 horinha lá, me manda e a gente troca uma ideia. Fechou? Estou à disposição. Valeu, mano. Valeu mesmo, obrigado. É isso, nego. Brunão, Roberto, manda a playlist. Desculpa, pode falar. Vai, Gui. Só a playlist? Roberto, eu faço assim, ó.
Eita porra, peraí. Senão eu vou colocar a música no meio do box aí embaixo. Eu tenho tipo aqui, ó. Não vai dar pra ver? Não, né? Calma. O odd médio 15 minutos. Aí depois embaixo eu tenho aqui, ó. Não vai dar pra ver, né? Foda-se. Eu tenho assim, o odd 15 minutos, o odd muito curto, o odd rock, heavy day. Eu tenho o warm-up de sábado, o warm-up de rock. Então, eu tento criar muito baseado no BPM e no estilo musical. Porque o que mais importa, na verdade, mano, é a batida, nem a letra, mano. Numa Fran, eu duvido que alguém escuta a letra de alguma música. Tá ligado? Se o cara estiver imerso, é muito mais sobre a batida da parada, mano. Você começar uma aula com 100 a 120 BPM e estourar o pau no 180, 200, mano. É mais isso, sabe? Se você pensar no Spotify, 120 BPM, vai ter uma pá de música lá. Então, talvez você tenha que encontrar os BPMs. Acho que pode ser uma boa dica. Eu não tenho muita playlist, eu fico mudando muito. Mas o meu nome no Spotify é... Acho que é avelar.landry, mano. Acho que é isso aqui, ó. Acho que é isso. Aí, se quiser seguir lá, pode ser uma ajuda, não sei. Pode falar, Gui. Não, eu queria te agradecer só mesmo, mano, pela aula que foi top, foi muito legal. E eu queria convidar o pessoal que tiver por aí, se poderia abrir a câmera pra gente bater uma foto todo mundo. Será que a gente consegue? Beto, vamos tirar essa foteca e aí eu te respondo, tá? Só pra não atrasar a galera. Fechou. Vocês conseguem, pessoal? Que top, bem legal ver que tem muito. Ô, Iero, beleza, meu querido? A maior barba do mundo crossfiteiro do Brasil. Essa barba é linda demais, rapaz. Boa, Lucão. Pessoal, vou tirar a foto aqui. Aguenta aí. Preparem. 3, 2, 1. Tamo juntão, espero ter tirado certo. É isso. Pessoal, obrigado pela presença. Brunão, obrigado demais, cara. Você sabe que eu gosto demais de você, meu mano. A gente se vê em breve. Te amo, negão. Tamo junto, mano. Valeu, Roberto, galera. Bom trabalho pra Roberto vocês. Tamo junto. Tamo O juntos. Roberto saiu, né? Valeu, galera. Valeu. O Roberto saiu. Depois eu mando mensagem pra ele. Valeu, família. Beijo.